Muito bem, começamos mais um bloco Saúde do Homem com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor de São Caetano do Sul. Professor, mais uma vez, obrigado. Prazer grande, Joaquim. Estamos aí. Maravilha. Professor, eu estava dando uma olhada aí nos livros e, de repente, me deparei com o termo infertilidade conjugal. Confesso que, para mim, foi uma surpresa. Eu já tinha ouvido falar de infertilidade masculina, infertilidade feminina. Agora, a infertilidade conjugal, ela é diferente? Ela se refere ao casal? Tem a ver com os dois? Como é que é isso? Sim, na verdade, mesmo que você tenha um fator preponderante, o feminino ou o masculino, como o objeto do produto, do sucesso, é o concepto, é o filho, a infertilidade acaba sendo do casal. E em algumas situações mais raras, você tem os dois indivíduos extremamente normais e um problema imunológico na compatibilidade na fertilização, os indivíduos não conseguem ter filhos, a não ser que seja tratado, os gametas sejam tratados. Né? Interessante essa área, ela passa a ser uma área de especialidade da medicina, né? Principalmente da ginecologia e da urologia, que estão mais envolvidas nessa campo do conhecimento, a partir do progresso das técnicas de fertilização, de inseminação. Isso a gente está falando da década de 80, 90, do século passado. Né? E aí os indivíduos começaram a estudar mais esse assunto. Né? A definição no passado eram 2 anos, casal tentando ter filhos sem sucesso, 2 anos, por 2 anos. Hoje, a definição é 1 ano. Então, se estão tentando ter filhos sem sucesso, sem nenhum método de anticoncepcional e não conseguem por 1 ano, é feito o diagnóstico da infertilidade conjugal. E aí, nesse cenário, se investiga o fator feminino e o fator masculino para tentar entender o que está afetando mais. E uma outra coisa que justifica essa nômina é que muitas vezes são 2 pequenos distúrbios. Não são grandes distúrbios, são pequenos, mas os 2 somados, um no homem ou na mulher, o outro na mulher, impossibilitam que a gravidez ocorra. E, às vezes, um pequeno acerto, ou com medicação, né, ou com hábito, com a parte de sabendo exatamente quando que está ovulando, né, ter os coitos exatamente no período adequado, você consegue ter um sucesso muito grande com esse tipo de abordagem. Então, é um assunto bem interessante. Uma outra coisa que mudou no tempo e bem recente é o número de espermatozoides considerado normal. A gente sabe que a população, na população mundial, o número de espermatozoides está diminuindo. Então, o que é normal? O normal é que a maioria tem e que permite que seja fértil. Hoje é 15 milhões de espermatozoides. Há pouco tempo atrás era 20 milhões. Então, hoje, 15 milhões é considerado normal, né? Com uma mobilidade, né? Com uma mobilidade de espermatozoides boa, adequada, e com uma morfologia, com um formato também adequado. Tem parâmetros específicos para isso que não cabe numa entrevista dessa, mas a ideia o espermatozoide tem que estar saudável, tem que ter um movimento, tem que estar uma boa movimentação, e o número e o formato, não pode estar deformado. Né? Isso tem porcentagem de normalidade que o médico vê no consultório. Correto. Bom, eu lembro daquelas aulas de biologia que a gente tinha no colégio, no ginásio, né, que, inclusive, aqueles desenhozinhos dos espermatozoides disputando a corrida para ver quem chegava primeiro, quem era aquele que ia fecundar o óvulo. Quando você fala em 15 milhões, é 15 milhões por qual é por ejaculação? Por ml. Por ml. ml. Por ml. Por ejaculado seria 3 ml, 5 ml, depende do volume ejaculado. Tá? A gente está falando nisso por ml. É o valor que a gente considera mais. Obviamente que se ele tem um ejaculado muito grande, né, tem alguns indivíduos que têm uma ejaculação muito intensa, isso pode aumentar o número de espermatozoides global dessa amostra. Né? São
a gente acaba considerando mais o volume por ml, mas que tem essas diferenças, sim, se tem pouco sêmen ou muito sêmen. O número de espermatozoides global vai ser maior, né, numa situação do que na outra. Você estava falando no começo que o problema pode ser só do homem, só da mulher, ou dos dois, ou problema de um e de outro que combinados vão levar à falta de fertilização, né? Então, passado um ano por essa nova denominação aí, 12 meses tentando ter filhos sem nenhum método contraceptivo, é preciso procurar um especialista, e aí entra essa mistura da ginecologia com a urologia. Tanto o urologista quanto o ginecologista, eles precisam trabalhar em conjunto aí nesse trabalho, é isso? É curioso que a maioria dos casos começa com a mulher. Quem tem mais interesse na prole, normalmente é a mulher. E a mulher, exames, né, se queixa para o ginecologista, e se está nessa definição, sim, ele manda obrigatoriamente para a gente avaliar. Tá? Se você fizer uma avaliação mínima nesse homem, ela consta de uma história clínica, uma conversa com ele, um exame físico, né? Existe uma série de coisas, né, numa história clínica, por exemplo, que pode alterar a produção de sêmen. O calor, por exemplo, se o indivíduo trabalha em um lugar muito quente, altera a produção de sêmen. Né? O uso de substâncias químicas, né? Altera, de drogas, ou exposição ambiental no trabalho, por exemplo, né? A chumbo, a outras substâncias. Então, tudo isso, radiação, exposição à radiação, né? Técnicos de radiação, mesmo médicos que trabalham em centro cirúrgico, urologista, é muito exposto à radiação. Se ele não usa proteção, ele tem um risco de ter infertilidade por problemas de radiação. Então, a gente tira uma história, conversa e examina, porque aí vem a outra dica grande, que é a pidificação do paciente, o tamanho do testículo, o tamanho do pênis, para saber se ele não tem uma doença genética, uma doença que ele já traz desde o desenvolvimento da infância, o desenvolvimento puberal, que altera os hormônios, altera a produção do espermatozoide. Então, isso numa avaliação inicial. E a gente pede pelo menos um espermograma. Isso é uma avaliação bem mínima. Se o espermograma está alterado, normalmente a gente repete o espermograma e pede todo o perfil hormonal para ver se não tem algum defeito hormonal na via da produção do espermatozoide, né, que é controlado pela hipófise, né, que através do FSH estimula o testículo na produção do espermatozoide. Né, tem outros hormônios envolvidos, né, o LH estimula a testosterona no testículo, e a testosterona dentro do próprio ambiente do testículo também auxilia na maturação desses espermatozoides. Então é uma avaliação bem complexa, que a gente começa com um simples espermograma. Ele estando normal, o fator masculino praticamente está afastado. Aí tem que ir para o fator feminino. A gente espera normalmente a avaliação do fator feminino. Está normal também? Vai ter que provavelmente fazer prova de fertilidade, que é para verificação daquela parte imune que eu disse. Né? Então, é bem complexa essa área, essa é uma área específica, é a andrologia específica. Tem gente que se especializa nessa área, né? Minha área de especialização é oncologia, mas a gente tem que ter noções para orientar o paciente. No exame físico, por exemplo, a gente busca varicocele, que é uma causa muito comum, né? De infertilidade, apesar de ter muitos homens que têm a varicocele e não têm infertilidade. Então, existem coisas com varicocele sem fertilidade, e dos indivíduos, né, no fator masculino, a infertilidade por varicocele está por volta de 30%. Então, é alto, e é uma causa que a gente trata com cirurgia. A gente consegue ligar essas veias doentes, o sangue toma outro rumo, e o testículo deixa de ter uma temperatura mais elevada, que acontece quando tem a varicocele. Né? Então, é uma área bem interessante. Né? Quem faz isso se especializa depois em captação do espermatozoide no testículo, no epidídimo, né? Em testes genéticos para detectar essas doenças mais raras aí, para saber que tipo de método que é mais adequado. São 2 métodos que a gente tem basicamente, né? A fertilização in vitro, né? E o ICSI, que é a injeção direta de um único espermatozoide dentro do óvulo. Né? O primeiro método depende de um número, precisa ter uma quantidade de gametas bons, né?
de espermatozoides bons para poder fazer, né? Se for muito baixa, tem que fazer, obrigado a fazer a outra técnica. E tem outras coisas também que são mesmo da seara de quem estuda isso, né? Alterações genéticas do espermatozoide, microdeleção, fragmentação de DNA, o vocabulário deles é bem complexo. Vou te falar que para acompanhar isso é difícil, eu acompanho à distância para ter uma noção mais da ciência. Como a evolui e encaminhar um indivíduo com caso grave para um especialista mesmo. A gente chama de infertileuta, né? Ou indivíduo que cuida, o andrologista, né? Que cuida especificamente dessa parte. Né? E normalmente a gente dá uma orientação inicial e faz, eventualmente, uma varicocele é feita por urologistas de formação geral. Né? Passou disso, começou a ficar mais complexo, precisa de manipulação hormonal, precisa de manipulação de gameta, vai para esses especialistas aí, nessas clínicas, né? Tem biólogo nas clínicas, é bem complexo o tratamento. Tá ótimo. Maravilha! O papo está muito legal. Fatalmente, a gente vai voltar ainda a tratar desse assunto, porque muitas famílias se interessam por esse tema, e é legal levar essa informação. Hoje acho que a gente fica por aqui, né? A não ser que tenha algo que queira acrescentar, fique à vontade. Eu acho que se a gente for falar de um assunto moderno, houve dúvidas se o Covid-19 poderia ser transmitido pelo sêmen ou causar algum grau de infertilidade. Isso não foi comprovado pelos estudos. Tá? Então, fica essa mensagem aí um pouco mais para uma informação a mais aí dentro da nossa entrevista. Mas eu queria agradecer a oportunidade. Obrigado. Legal. Semana que vem a gente volta a conversar no Saúde do Homem. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Até mais. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor de São Caetano do Sul, falou com você.